Se você gosta de psicanálise e teologia, esse aqui é o canal certo para você. Eu sou teólogo de formação pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu sou psicanalista pelos Estados Unidos na NAPSI. Eu tô aqui hoje para reagir a algumas imagens, alguns vídeos, algumas coisas que eu fui coletando durante a semana. E todo domingo eu vou organizando esse material para a gente conversar aqui. Eu quero falar muito sobre o conceito de teodiceia, de destino, de culpa no vídeo de hoje. Até porque o tema que a gente vai trabalhar aqui são temas desafiadores. Então, desde já, vou pedir para você me ajudar muito nesse canal, curtindo esse vídeo, se você puder compartilhar com outras pessoas, ou se alguma coisa te chamou a atenção, deixa um comentário aqui, fala o que você está achando desse formato de vídeo. Isso me ajuda muito a construir esse canal, e eu também quero crescer esse canal, então, por favor, faça isso, porque vai me ajudar muito, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o primeiro post que eu vi, que eu achei super interessante, eu acho que é um tema que a gente precisa conversar. Vamos lá. Psicólogo português em Gaza, 2 pontos. As crianças sentem-se culpadas, acham que é Deus que está a castigá-las, a enviar essas bombas do céu. A culpa, ela, para muita gente, é um sinal, um detector de que Deus, ou o Espírito Santo, ou um guia, ou, sei lá, um orixá, alguma coisa, está dizendo para você que tem alguma coisa errada na sua vida. Então muita gente associa a culpa a uma voz divina, a uma consciência terceira que fala com a nossa consciência de que, bom, você está indo pelo caminho errado. Isso está presente na nossa teologia, está presente na espiritualidade do povo brasileiro, está presente na catolicidade do povo brasileiro e também dos protestantes do povo brasileiro. A ideia é de que a culpa é alguma coisa que sinaliza, bota um sinal amarelo aí para dizer, olha, tem alguma coisa errada na sua vida. Pois bem, Freud vai falar sobre a culpa. E Freud vai dizer que a culpa, ela muitas das vezes nasce da ideia, primeiro, de que eu estou errado diante dos ideais que eu construo a partir da relação com os meus pais para a minha própria vida. Então, nenhuma criança nasce culpada. A culpa é uma dimensão psíquica que vai se formar depois, para o Freud, aos 6 anos de idade. E aí, muita gente vai pensar então que a culpa ela é produto do nosso superego, né? Um super-eu, esse eu idealizado diante de quem eu estou prestando contas o tempo todo. Mas não me parece que essa culpa que está aparecendo aqui com as crianças é dessa natureza. E aí eu preciso de um outro psicanalista que vai me ajudar muito, que é o Bion. Eu posso usar também a Melanie Klein, porque essa culpa ela tem muito mais a ver com um lado nosso de morte potencializado. Digamos assim, é como se a gente tivesse um carrasco dentro da gente, mas é um carrasco muito poderoso, muito onipotente, muito forte, que eu associo esse carrasco ao meu lado onipotente em que eu causo aquilo que está me fazendo sofrer. Então, de alguma maneira, é uma onipotência, isso é uma onipotência desse lado nosso de morte, uma onipotência desse carrasco que habita dentro da gente, que eu levo ele à potência divina e digo, sou eu o causador dessa ideia. Bom, para algumas pessoas, a pessoa vai dizer, bom, não fui eu que pensei isso. Na verdade, é Deus, né? É essa ideia de Deus que eu tenho. Então, é esse lado punitivo meu levado à potência divina. Então, esse Deus é que está me castigando. O que nada mais é do que uma projeção, porque a gente sabe que não é Deus que está castigando, né? Você tem claramente os responsáveis e os culpados por essas bombas caírem nesses lugares, né? Pois bem, então, tendo dito isso, é importante a gente ter uma conversa sobre a culpa, porque ela quase nunca serve para muita coisa. Existe um tipo de culpa que é muito difícil aparecer, muito raro, que é uma culpa reparadora. A criança, na relação com a sua mãe, quer dizer, nem existe a mãe ainda, né? A relação com o seio materno, ela tem uma ambivalência com aquele objeto, que por um lado alimenta ela, o que ela fica grata porque está sendo alimentada. O bebê imagina que é ele quem produz esse seio materno. Do outro lado, ele vai lá e morde o seio da mãe. E depois ele fica muito culpado. Perceba que a palavra culpa está sendo usada aqui para dizer o seguinte, ele fica perseguido pela ideia de que ele atacou um objeto bom. Nessa perseguição, a Melanie Klein vai dizer o seguinte, que tem um núcleo ali psicótico, né? Ele imagina psicoticamente de que ele atacou um objeto que lhe faz bem, e por isso agora ele espera o ataque, digamos assim, o retorno que ele fez contra o seio materno. É nessa hora que surge essa ideia paranoica de que aquilo de bom que eu tenho, que me ajuda, que me gratifica, que me alimenta, eu estraguei. Então, muitas das vezes, a ideia de que eu mereço um castigo está muito associado a um lado sádico ou masoquista do ser humano, em que ele está o tempo todo buscando um punidor
por aquilo que de errado ele tenha feito. Perceba como que isso aparece no sentimento das crianças que estão sofrendo, esperando e acreditando, né? Acreditando de maneira ilusória de que Deus é quem está castigando elas. No caso aí, a gente tem um exemplo muito concreto, né, de uma violência absurda que é a guerra. A guerra é sempre violenta e, no final das contas, sempre prejudica os mais fracos, né? Os mais fracos não no sentido da força, mas os mais vulneráveis, né? Bom, o ponto que eu quero pensar com você aqui é que essa compreensão de que Deus está me castigando, que é uma compreensão de natureza teológica, ela é profundamente psicológica. O que eu quero mostrar para você é que muita gente convive com a ideia e com o sentimento de que Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz ou porque eu mereço isso. Daí toda a ideia de destino, uma coisa que muitos teólogos, católicos, calvinistas, protestantes, arminianos, vão chamar de providência. A ideia de que Deus ele está orquestrando todas as coisas em termos absolutos e, se preciso for ferir crianças, ele vai fazer, né? Então essa ideia, no fundo, é uma parte da nossa mente que, de maneira paranoica ou de maneira psicótica, ela projeta nesses objetos maus que estão dentro da nossa mente, que o Bion, um grande psicanalista, vai chamar de elementos beta-tanáticos. Então ela projeta a ideia de que aquilo que eu fiz de errado merece uma punição grave. Então, de alguma maneira, eu estou sempre, primeiro, aquém de quem eu deveria ser, então uma relação superegóica, eu estou menor do que eu deveria ser. Segundo, essa punição é justa, né? Então, psicoticamente ou paranoicamente, eu acredito que isso tem que acontecer. E terceiro, isso alimenta a minha onipotência de que eu sei o porquê que isso acontece. Nós temos aí uma cadeia de sofrimento muito instalada de pessoas que sofrem muito por causa disso. É necessário trabalhar na psicanálise com essas pessoas, ajudando elas a entenderem que essa é uma parte do núcleo psicótico delas que está atacando os objetos bons internos dela. Eu sei que isso aqui parece difícil, né? Porque o mundo psíquico é complexo, mas eu gostaria que você pensasse o seguinte, olha, nós temos uma parte nossa saudável, de vida, boa, e nós temos uma parte nossa mais destrutiva, que ataca essa parte boa dentro da gente. Pois é, o trabalho da psicanálise é exatamente fortalecer a parte boa e diminuir os ataques internos que a gente faz contra a gente. Então, essas crianças aí, elas sofrem, mas tem nome, tem endereço, tem motivo, mas com certeza nenhum deles é Deus. Bom, uma frase de Contardo Caligares, um grande psicanalista, ele diz que o maior favor que você pode fazer a um filho é ter uma vida própria interessante para que ele não precise carregar o fardo de ser a sua única razão de viver. Olha, não há dúvidas de que pais e mães que não tenham uma vida própria interessante se tornam um peso para a vida dos seus filhos. Por outro lado, é importante que nos primeiros momentos de vida, os filhos entendam de alguma maneira que os pais estão ali para eles. Por que isso é importante? Porque é esse amor, esse desejo, essa projeção que os pais vão fazer sobre os seus filhos de amor, de entrega absoluta, que vai construir dentro dessas crianças um núcleo fundamental para a vida que se chama narcisismo primário. O narcisismo primário é um depósito em que a criança ela vai se saber amada por um outro, o que depois vai se constituir por um amor que é capaz de sustentar a si mesmo na vida. Então, a criança ouvindo as palavras de amor, tendo um ambiente bom, sendo cuidada, sendo limpa, tomando seus pais dando banho nela. Essa criança, ela constitui um depósito de amor fundamental para a vida dela. Esse narcisismo primário, ele é muito importante para a vida. Depois, essa criança vai encontrar um objeto de transição para que então ela possa fazer uma transição e aprender a amar outras coisas, outros objetos, os pais, um cachorrinho, um ursinho de pelúcia, um boneco, uma boneca, né? E por aí vai, né? Então, no primeiro momento, é fundamental que os pais tenham a sua vida dedicada absolutamente aos seus filhos e depois haja uma transição desse amor. Então, o que eu estou dizendo é que se isso é levado para a vida adulta, adoece a criança, porque é muito peso e é muita responsabilidade para uma criança, adolescente, jovem, no início da vida, tendo que carregar a ideia de que ele ou ela é responsável pela felicidade e pela vida dos seus pais. É um instrumento de infelicidade dos mais cruéis que pode acontecer na vida de um filho.
Os filhos, naturalmente, já têm os conflitos internos todos dele, né? Primeiro, uma gratidão quase que restrita aos pais, porque eles deram a vida a ele. Depois, um processo de diferenciação na adolescência, tão importante, em que os adolescentes vão se diferenciar, vão se distanciar, e é um processo doído para os pais que projetam nessas crianças o seu próprio narcisismo, né? E depois vão construir a sua vida adulta, que é uma vida de uma separação, e ao mesmo tempo eles carregam os pais dentro deles a vida toda, né? Então é muito importante que os pais não se tornem esse peso na vida dos seus filhos. Olha, pessoal, aqui é o pastor Augusto Nicodemos. Pensei bastante antes de me pronunciar a respeito do episódio de Silas Malafaia. Eu conhecimento de todos que eu discordo de Silas em questões teológicas e também da maneira como a linguagem é usada. Entretanto, eu queria separar as coisas. Trata-se do assédio ou de uma atitude que foi tomada com um líder religioso que não tem qualquer fundamento. De ser parado pela Polícia Federal, ter o seu passaporte tomado, seu celular tomado, depois áudios vazados, sem que tenha havido crime, a não ser crime de opinião, que não existe. Por enquanto, nós estamos num país onde existe liberdade de expressão, de opinião, de religião. Os juízes foram instituídos por Deus para julgar de maneira justa e emitir sentenças justas. Eles haverão de dar contas a Deus. Enquanto Deus não nos traz a justiça, cabe nos protestar, como estou protestando aqui, preocupado com o que vai haver com o nosso país. Quando até mesmo os direitos civis fundamentais, como expressão, liberdade de expressão, de fé, de crença, de opinião, são garantidos pela Constituição e parece que relegados ao desprezo ou se tornarem irrelevantes como uma canetada. Olhamos pelo Brasil, para que essa liberdade que nos foi dada não seja tomada e nós não sejamos como países onde é proibido dizer o que se pensa. Pois é, olha só, esse fantasma de que agora é Malafaia, daqui a pouco pode ser todos nós, no fundo, o Augusto Nicodemos, ele não concorda com Silas Malafaia teologicamente, doutrinariamente, mas em um ponto eles concordam, no conservadorismo moral religioso. E eu acho que esse é o ponto que talvez traga tanto medo para um grupo de pastores que sempre puderam falar sobre as suas opiniões de maneira indiscriminada e defendendo, muitas das vezes, preconceitos e ideias muito complicadas. Vou dar um exemplo. A diminuição do direito das mulheres, como aconteceu dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que as mulheres não podem subir ao púlpito sequer para falar, porque esse é um espaço reservado para os homens. Eu já vi a defesa e a ideia de que durante o período da ditadura não houve uma coisa muito grave assim, né? Porque não foi uma violação dos direitos, aquelas pessoas estavam cometendo crime. Quer dizer, o discurso, a ideia de que a liberdade de opinião ela é importante desde que seja para defender um conservadorismo moral, religioso no espaço público. Se for para defender maior amplitude do direito de minorias, bom, aí eu acho que não está sendo conforme a vontade de Deus, e porque é esse grupo que geralmente vai para a praça pública, né, começar a defender, por exemplo, a ideia de que não se pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, vão começar a brigar contra alguns direitos civis fundamentais de natureza mais progressista com os quais eles são contra, né. Quando se fala do Silas Malafaia, até onde eu vi, a investigação não é só porque ele falou o que falou, do jeito que falou, no áudio que vazou. Eu também não concordo que você vazar áudio de pessoas indiscriminadamente, só a bel prazer, para que a opinião pública concorde com isso ou com aquilo, não é uma boa. Mas quando foi o áudio vazado da Dilma e do Lula, não houve esse pronunciamento. Então, o que me chama a atenção é que não é o direito de expressão que está em jogo e nem o direito religioso, como de maneira bastante paranoica o Augusto Nicodemos coloca aí, né? Mas é a opinião dos religiosos. E como se os religiosos também fossem um grupo homogêneo, como se não houvesse divergência de opiniões, né? Então me chama muita atenção essa fala do reverendo Augusto Nicodemos, que não está no Brasil, da defesa do Silas Malafaia e do direito de se dizer sobre a liberdade de opinião. Eu penso que a liberdade de opinião deve existir. O que não deve existir é a liberdade de opinião criminosa. O que eu quero dizer é que eu não posso ser racista, porque a gente tem na história do nosso Brasil, do nosso país, crimes contra um grupo, contra uma raça sendo praticados a vida inteira. Ah, mas Herbert, isso é mimimi, isso é bobeira? Bom, é só você dar uma volta aqui nos grandes restaurantes do Rio de Janeiro, ver quantas pessoas negras estão sentadas, é você olhar a imagem do Congresso brasileiro, que representa em tese o povo, e seja de qual estado for, você vai perceber quantos brancos e quantos negros, quantas mulheres, quantos gays. Então, não há representatividade de verdade. E o que esse grupo quer, obviamente, é defender uma hegemonia de pensamento em que o conservadorismo prevaleça sobre as demais formas de pensamento. Então, Nicodemos, o problema não é perseguição religiosa. O problema é crime. Tem vários religiosos que estão vivendo sua vida tranquilamente, não estão sendo perseguidos por nada, e pelo contrário, o Brasil é um dos países que mais cresce, né? No cenário evangélico, religioso, aqui prolifera de tudo, né? Diferente do que o Weber pensava, de que haveria um desencantamento da sociedade, pelo contrário, aqui no Brasil se cresce de tudo. Então, esse discurso é um discurso dito por um homem de barba branco, e que acredita que há uma coisa muito grave acontecendo. Na verdade, não há. A questão é que eles estão perdendo, talvez, o espaço hegemônico que sempre tiveram de defender valores que são literalmente absurdos. E por isso, agora estão dizendo que isso é um crime de liberdade de expressão. Não, não é liberdade de expressão que vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo espaço de discurso público porque boa parte da sociedade não tolera mais tanto preconceito, como racismo, como, enfim, tantos outros ideias ou ideais criminosos sustentados pela ideia de que isso então seria bíblico. É isso. Você vê que é o Silas Malafaia.
mas não é todo mundo que está passando por isso, inclusive não é você, né? Então, não trate esse corte ou esse personagem da vida pública brasileira como sendo um representante dos evangélicos ou dos cristãos. Não é verdade o que você está dizendo. Um terceiro e último ponto aqui é essa notícia. Uma crise silenciosa, o Brasil enfrenta uma epidemia de saúde mental em 2025. Por que eu estou trazendo esse ponto aqui? A gente olha para a imagem do Brasil, e eu estou fazendo um recorte religioso aqui, ok? O Brasil é um país religioso, frequenta igreja, frequenta templos religiosos, sejam evangélicos ou católicos, lidando com uma crise silenciosa. A pergunta é então, como é que pode a religião, que sempre foi um defensor e um detentor da ideia de que se você vier a tal igreja, você vai ter uma vida melhor, com mais felicidade, com mais saúde, e de repente as pessoas, o Brasil é a segunda maior nação religiosa do mundo, então a gente está falando de gente que frequenta a igreja, como muitos pastores, estão vivendo dilemas de natureza emocional. O que aconteceu? Será que a religião falhou no seu discurso em oferecer uma saúde plena para a sociedade? Será que o discurso religioso de que você vindo para Cristo, vindo para Maria, vindo para a igreja, vindo para, enfim, seja para qual religião for, você vai encontrar paz para o seu coração? E quando a gente olha para a realidade, para o quadro da realidade, o que a gente percebe, na verdade, não é bem isso. Esse estudo, por exemplo, mostra que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, disse que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala de 5,8%, parece pouco, mas quando a gente vê quantidade de pessoas, é muita gente. Ou, por exemplo, ansiedade, 141 mil casos, depressão, em 2024, mais de 470 mil brasileiros foram afastados do trabalho por transtornos mentais, o maior número de uma década. As principais causas são dificuldade financeira, desemprego, excesso de trabalho e falta de perspectiva de vida, são os principais gatilhos para quadros depressivos. E é muito interessante porque quando a gente fala, né, sobre ampliação de direitos, como por exemplo, uma redução da escala ao invés de 6 por 1, 5 por 2, muita gente diz, inclusive religiosos, isso é uma bobeira, a gente tem que trabalhar, tá lá na Bíblia, Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. Pois é, quer dizer, a lógica do pensamento, ela é muito pobre, né, porque não se percebe o quanto de desgaste existe no que diz respeito à saúde mental. Saúde mental não se trata com religião. A espiritualidade pode ser um fator de melhora de saúde mental, mas ela não é um tratamento para a saúde mental. O que trata a saúde mental é psicoterapia. Ah, mas eu tomo remédio. Remédio trata sintoma. O que melhora a qualidade da saúde mental é psicoterapia. Fazer análise. E eu defendo a ideia da análise porque alguns estudos mostram que a psicoterapia, a psicoterapia de base psicanalítica, né? Ela tem uma eficácia no sentido de durar mais dentro da pessoa, a capacidade dela de se manter bem. Então, o meu ponto aqui é dizer o seguinte: eu olho o quadro da população brasileira, percebo que é uma população extremamente religiosa, e aquela história de que o Brasil, uma nação feliz, uma nação pujante, uma nação do samba, do futebol, do carnaval, aquela ideia, aquela imagem de que o Brasil é um país feliz, ela não existe mais. E isso acontece no mesmo momento em que o número, e eu não estou dizendo que uma coisa é consequência da outra, tá? O que eu estou colocando em xeque aqui é que a dimensão da espiritualidade extremamente presente no povo brasileiro não significa uma melhora da qualidade de saúde mental desse próprio povo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a espiritualidade brasileira se adequou de tal forma às lógicas neoliberais, mercadológicas de espiritualidade, em que você tem um espetáculo sem vínculo. Por que eu estou dizendo de espetáculo sem vínculo? Você se tornou um consumidor de entretenimento religioso, mas não há vínculo comunitário, uma coisa que era fundamental na melhora de qualidade de vida, que era o senso de pertencimento. Eu pertenço a alguém, alguém cuida de mim, alguém pensa em mim, alguém ora por mim, reza por mim, seja como for. Hoje, você vai a um grande espetáculo, sai dele esvaziado. Por quê? Porque no fundo, a nossa lógica religiosa está comprometida com uma lógica mercadológica. Não é à toa que o crescimento de coaching evangélico religioso dizendo sobre saúde mental é um negócio estarrecedor. E a gente sabe, a gente que atende paciente, a gente que tem clínica, a gente que trabalha nesse manejo de saúde mental, a gente sabe que isso não funciona de jeito nenhum. E a gente sabe também o quão difícil é e quão trabalhoso é no 1-a-1 ali com o paciente, vindo 2, 3, 4 vezes por semana, dele conseguir se integrar melhor e com isso conseguir uma melhor qualidade de vida. É impressionante como que a gente oferece uma pílula mágica para problemas sérios e profundos. Por isso, o tratamento de saúde mental passa por psicoterapia e passa por profissionais capazes de cuidar da vida mental e emocional das pessoas, tá? Então, bom, eu vou pedir para você lembrar de curtir esse vídeo, lembrar de compartilhar com outras pessoas, deixar seus comentários, questões, enfim, discordâncias que você tem com o que eu acabei de falar aqui, para a gente poder trocar.
E quero lembrar também que eu atendo como psicanalista clínico, e se você tiver interesse, por favor, manda uma mensagem por aqui, ou você vai lá no meu Instagram, @animaxpe, animaxp, XPE, você me encontra lá, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.